Amém. Gente querido, pela primeira vez na vida, nós estamos sendo privados de nos abraçar, de nos beijar, de estar próximos e expressar afeto a pessoas que nós amamos, que nós temos, por quem nós temos tanto carinho. Essa é uma primeira experiência que a gente está tendo, não é? Talvez você more com pessoas e consiga ter esse contato afetuoso, esse calor humano, você sinta aí com essas pessoas, mas há pessoas que moram sozinhas. E mesmo a gente tendo esse calor humano dentro de casa, a gente sente falta de estar com pessoas que a gente ama. Como é importante, como isso é bom, como isso é maravilhoso. E os especialistas na área de psicologia falam que o toque tem um papel muito importante nos afetos. Eles entendem que, segundo as pesquisas, nos primeiros anos de vida, a criança precisa do toque, do afeto, da proximidade, do abraço, e tudo isso tem um papel no desenvolvimento afetivo, emocional e social da criança, que vai se tornar um adulto saudável. E a gente sabe, não precisa de muita ciência para saber da importância disso. Aí a gente vai para a Bíblia, a gente percebe que Jesus e os apóstolos eram pessoas muito afetuosas, que expressavam esse afeto com toque, com abraço, com um beijo. Texto conhecido de João 13, 25, em que João, no momento da ceia, reclina a cabeça sobre o peito de Jesus, demonstrando com isso intimidade, para se aproximar de Jesus, para conversar com ele muito de perto. O apóstolo Paulo, em 4 das suas cartas, ele saúda a igreja com um beijo santo. Ele fala disso, a igreja, porque ele queria saudar a igreja com um beijo santo. E, na verdade, quando ele vai se despedir dos presbíteros da igreja de Éfeso, está lá em Atos 20, diz o texto que eles se beijaram e se abraçaram antes de se despedirem de Paulo. O afeto físico, o toque, estava presente em toda a palavra. Num dado momento em que uma mulher pecadora se aproxima de Jesus e começa a beijar os pés dele, ungir os pés dele, Jesus censura Pedro, dizendo assim: olha, Simão, desde que eu cheguei aqui, essa mulher não para de me beijar os pés, mas vocês não foram capazes nem de me dar um beijo. Ele fala isso, está lá em Lucas 7, 45. De modo que a gente vê que o próprio Senhor se preocupa em tornar natural aquilo que é saudável, aquilo que comprovadamente faz bem, aquilo que é afeto nos nossos relacionamentos e na nossa comunhão. O toque pode ser de afeto, é verdade, mas nem todo toque é de afeto. Pode existir um tipo de toque que é um toque de ira, de raiva, de ódio. Há toque para um alerta para o mal. Alguém está te dando um toque para você se alertar, porque você pode ser atropelado, de alguma coisa ruim pode acontecer. Mas há também toques que ferem. Há toques que curam. Há toques que fazem uma grande diferença na nossa vida. Mas há toques que não fazem diferença nenhuma, que não transformam nada, que não mudam nada. E mesmo depois de tocados, a gente pode continuar como eles, continuar como a gente vinha vivendo até então. E a gente vai ler um trecho agora que relata a história de uma mulher que se aproxima de Jesus e é levada por um certo sofrimento a tocar a Jesus. E esse toque fez toda a diferença na vida dela. A gente quer falar hoje sobre esse Deus que você pode não estar diante de todas as pessoas que você ama para tocar elas, para expressar seus afetos. Mas você está essa noite diante de um Deus todo-poderoso, vivo, presente, onde você está aí. E você pode sim tocar nele e ser tocada por ele. Diz assim o texto de Marcos, capítulo 5, verso 24. Jesus foi com ele, uma grande multidão o seguia e o comprimia. E estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia. Ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto, porque pensava:
se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. E imediatamente cessou sua hemorragia, e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído o poder. Virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou o meu manto? Responderam os seus discípulos: vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas: quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele lhe disse: filha, a sua fé a curou, vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Um episódio que relata para nós a diferença que um toque pode fazer. O texto fala sobre a realidade, basicamente, de dois tipos de pessoa que são retratados aqui. O primeiro tipo é a multidão que está seguindo Jesus. É a multidão que está em volta. É a multidão que quer estar onde coisas tremendas estão acontecendo, que quer ver espetáculo, que quer ver, quem sabe, algo sobrenatural acontecendo da parte de Jesus. E por isso mesmo é apenas uma espectadora do que está acontecendo. É uma multidão que representa gente que toca no Senhor de forma, quem sabe, indiferente. Não toca no Senhor enxergando nele o Senhor da história, o Senhor de toda a glória. Na verdade, esbarra no Senhor. São gente que, embora esteja diante de Deus, frequente igreja, participe dos cultos, das coisas da igreja, pode estar vivendo uma vida extremamente superficial com Deus, pode estar nutrindo relacionamentos extremamente superficiais com as pessoas. Pode ser gente que não consegue ver enfermidade nenhuma em si mesmo. Tem gente aqui que está precisando ser curada, mas eu não preciso. Eu não preciso ir em busca do Senhor com todo esse ímpeto, com toda essa força. E aí acaba vivendo na superfície. Encostam no Senhor, mas como se estivesse encostando em qualquer um. Multidão não consegue ver a diferença entre uma pregação bíblica e uma pregação herética. A multidão tem um relacionamento muito superficial. A multidão é gente que pode estar completamente doente, mas com uma aparência de seguidor de Jesus. Mas há também os discípulos de Jesus. Essa mulher aqui representa alguém que não se aproxima do Senhor de forma distraída. Ela se aproxima do Senhor como alguém que tem consciência de que ela precisa de cura, de que ela precisa ser tocada pelo poder de Deus, e ela valoriza cada segundo na presença de Deus. Ela não quer perder nenhuma oportunidade de se colocar diante de Deus. Ela não podia perder nenhuma oportunidade, e aquela era a oportunidade que Deus estava dando para ela. E por isso, ela experimenta na sua vida a transformação. Gente, esse texto está falando de uma realidade que pode ser a minha e a sua realidade, ou de um grupo ou de outro. É verdade que todo aquele que de fato nasceu de novo, aquele que recebeu o Espírito Santo, que foi alvo da graça transformadora de Deus, da graça especial de Deus, essa pessoa vai sempre buscar a Deus com toda a intensidade. Vai sempre ter o coração sustentado por essa fé, vai sempre enxergar em si mesmo enfermidade, necessidade de cura, necessidade do toque do Senhor, e de tocar o Senhor, e de ir em busca dEle, e de confiar plenamente nele. Mas há pessoas que, embora caminhando junto com Jesus, podem estar tendo um comportamento de multidão, podem está vivendo uma vida extremamente adoecida. Esses dias eu ouvi um pregador falar isso, dizer assim: olha, muitas vezes a gente tem que pregar o evangelho para a nossa própria igreja,
Porque há muitas pessoas que podem estar caminhando com a gente, mas ainda não entenderam o Evangelho, ainda não tiveram um encontro verdadeiro com Jesus. Lendo Martin Lloyd Jones esses dias, ele falou no livro Avivamento que, na verdade, o que a gente tem que fazer é clamar pelo derramamento do Espírito Santo, para que o Espírito Santo venha com poder e graça e se derrame de forma profusa, porque se isso acontecer, a gente não vai precisar ficar explicando o óbvio o tempo todo. A gente não vai precisar, gente, muitas vezes, lidar com questões que a gente tem que lidar por causa de pessoas que nunca passaram por um novo nascimento. Pessoas que não se veem como essa mulher se via, uma pessoa doente que precisa de tratamento. Mas se veem como pessoas saudáveis, pessoas que não precisam de Deus. E a gente precisa, irmãos queridos, entender que é tempo de a gente buscar a Deus de uma forma a ser transformado por Ele. Deus separou esse tempo para a gente organizar a nossa vida. A gente tem visto isso, a gente tem testemunhado isso, que esse tempo tem se constituído numa oportunidade que Deus está nos dando de colocar a nossa casa em ordem, de colocar o nosso coração em ordem. Há coisas mais importantes, há coisas que você não tem tratado, que estão emperrando a sua vida, que estão drenando a vida de dentro de você. Há sangue jorrando daquela mulher e a vida jorrando de dentro de nós, no sentido de drenar a nossa vida, a nossa energia, drenar o amor e fazer a nossa vida ficar árida. Muita coisa pode estar intoxicando a nossa vida, a nossa caminhada com Deus, até mesmo a nossa relação com a igreja, a relação com a nossa própria família. E o que Deus está fazendo, olha, esse é o momento de você buscar cura e tratamento para essas questões. Esse é o momento. A gente sabe que a gente não pode tocar todo mundo que a gente gostaria de tocar, abraçar e beijar nessa noite. Mas você pode, nessa noite, se aproximar do Senhor e tocar, e é isso que eu espero que você faça junto comigo aqui essa noite. Como a gente pode tocar o Senhor de forma a obter dele a cura? Em primeiro lugar, toque o Senhor como quem sabe que precisa. O que fez toda a diferença na atitude daquela mulher é que ela não tinha dúvida nenhuma da sua necessidade. O texto traz detalhes importantes sobre isso. Diz que ela já havia 12 anos padecendo daquele mal. Diz o texto que ela gastou todos os seus recursos com o melhor da medicina da época. Estudiosos dizem que ela provavelmente já tivesse passado pelas 11 formas previstas pelo Talmud, que eram escritos sagrados judaicos, para purificação daquele mal, para cura daquele mal. E aquela mulher então se mostra uma lutadora, uma batalhadora, alguém que está empenhada em não só reconhecer a sua enfermidade, mas buscar cura para aquela enfermidade. E ela já está, na verdade, num fundo de poço existencial em que ela não tem mais nada. Tudo que ela tem naquele momento é o Senhor diante dela. E ela está consciente de que ela está diante do Senhor. E essa consciência de se estar diante do Senhor da glória fez toda a diferença na vida dela. E foi capaz de curar o incurável, de trazer solução para o insolúvel, de trazer graça e transformação sobre a vida dela. O texto diz que depois de buscar todos esses recursos por 12 anos, ela ficava cada vez pior. O estado dela, ao invés de melhorar, piorava. É isso que o texto fala. Era um sofrimento que destruía também os sonhos dela. Tinha custado todo o dinheiro que ela tinha custado anos de vida e tinha custado os sonhos dela. Ela, irmãos queridos, não podia, por exemplo, ter filhos. Não podia, o seu ventre estava adoecido. O sangue, que era símbolo de vida, estava se esvaindo. O ventre, que é lugar onde se brota vida humana, estava sendo lugar para ela de deserto para a alma, de sequidão. O sofrimento dela tinha levado a ela a um estado de total desesperança. O sofrimento dela produzia graves e terríveis segregações, por exemplo, a segregação matrimonial.
Se aquela mulher era casada, com certeza ela estava tendo sérios problemas na vida conjugal. Porque ela não podia ter relações diante de um quadro desse. Se aquela mulher fosse solteira, ela não podia casar. Mais uma perda que ela estava tendo. Segregação social, ela estava cerimonialmente impura. Ela tinha que ficar afastada. Essa é a razão pela qual ela se aproxima do Senhor devagarinho, por trás, no meio da multidão, procurando não ser vista, escondida. Aquela mulher já vinha padecendo também de segregação religiosa. Ela não podia estar em lugares de aglomerações, porque ela tocando as pessoas, ela estaria contaminando as pessoas. A verdade é que aquela mulher já havia concluído que ela não tinha mais nada. E às vezes a gente pensa assim, coitada, né? Não é como nós, que temos tantas coisas, né? Mas a verdade é que numa leitura mais profunda, a gente precisa reconhecer que a gente não tem nada. Sabe quem disse isso? Jesus. Ele disse assim, olha, sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Tudo é por Ele, para Ele e por meio dEle. Todas as coisas devem ser vistas assim. Por Deus, para Deus e para a glória de Deus. E é só quando a gente chega a esse momento de consciência de que o meu estado hoje é um estado de adoecimento, de que eu tenho coisas na minha alma que precisam ser tratadas e curadas, e Deus tem me chamado nesse tempo a enfrentar essas questões. É só quando eu chego nesse momento em que eu não tenho mais recursos, que eu cansei, que eu estou esgotado, é que eu sou livre de toda prepotência, eu sou livre de toda soberba. E aí, quando você perde tudo e só tem a Deus, você descobre que tem tudo o que precisa. Só quando a gente está consciente de que a gente, tendo muitas coisas, na verdade não tem nada, e só quem é tudo para nós é Deus, aí, irmãos, uma cura pode começar a brotar. Aí as coisas à nossa volta podem começar a mudar. As coisas dentro de nós podem começar a mudar. E todo esse cenário caótico, de destruição, esse cenário de segregação, esse cenário de derrota, esse cenário de desavenças, de conflitos relacionais, esse cenário de problemas sérios ministeriais, pode mudar na sua relação com a igreja, na sua relação com as pessoas. Se a nossa impureza nos afasta de Deus, Ele quer que a gente experimente a fé que cura e purifica. Ele quer que a gente se aproxime dEle como quem não tem nada e diga, Senhor, vem sobre a minha vida hoje, me mostra o que está errado. Senhor, esse tempo, eu não posso sair desse tempo de distanciamento social do mesmo jeito que eu estava vivendo. Eu preciso, Senhor, ser tocado pelo Senhor, eu preciso te buscar de modo a experimentar o teu poder sobre a minha vida, transformando, mudando, tirando as escamas dos meus olhos, tirando de mim a prepotência e a soberba, e me fazendo enxergar que o Senhor me basta e que é o Senhor quem me sustenta. Em segundo lugar, toque o Senhor como quem sabe que só Ele tem a cura. Verso 27, quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto. Aquele toque não representava, irmãos, quem sabe, mais uma aposta que ela estava fazendo, de que esse recurso poderia transformar a vida dela, mais um entre muitos outros recursos, não. Ela estava diante do seu último recurso, e ela estava de tal forma convicta de que aquele recurso era suficiente e necessário, que Jesus elogia a fé dela e diz que ela foi curada pela fé dela. Que a fé dela naquele momento fez toda a diferença. A gente sabe que a palavra ensina para a gente que a fé vem pelo ouvir. Aquela mulher, por muito tempo, deve ter ouvido falar de um tal de Jesus que estava por aí pregando e operando milagres. E cada relato que ela ouvia nutria no coração dela a esperança de que, quem sabe, um dia eu vou encontrar esse Jesus. E quando eu encontrar Ele, eu vou tocar nele. E quando eu tiver esse encontro verdadeiro, genuíno com Ele, Ele vai derramar sobre a minha vida cura
e poder. E ela nutre isso no coração. E quando Jesus então está perto, ela se aproxima de Jesus por trás. E o que fez ela agir assim, irmãos, o que fez ela se arrastar aos pés de Jesus, foi a consciência de que Ele era o Senhor. Se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Se eu tão somente... Quem fala uma frase dessa? É alguém cujo coração está tomado de fé. Se eu tão somente me aproximar dele, eu não preciso nem pedir para ele orar por mim. Ele não precisa nem impor as mãos sobre mim. Na verdade, eu tenho tanta convicção de que ele é o Senhor dos senhores, de que ele é o Criador, de que ele é todo-poderoso, que se eu tocar as vestes dele, eu vou ser curado. E Jesus elogia a fé daquela mulher. Será que a gente pode dizer que tem buscado no Senhor cura para as questões que têm drenado a vida em nós? Amargura, ressentimento, culpa, ódio, desejo de vingança, desavenças, discórdias, pensamento faccioso. Quanta coisa ruim a Bíblia fala que pode estar minando a nossa vida. O pecado drena a nossa vida, destrói a nossa existência. Dentro de casa, esse é o momento de você aí, no seu distanciamento social, colocar a sua vida diante do Senhor, passar limpo tudo que você tem vivido, tudo que está circundando o seu coração, os seus sentimentos, os seus pensamentos, e clamar da parte do Senhor uma cura que seja plena, que seja completa. Foi isso que aconteceu com aquela mulher. Ela recebeu uma cura física, o fluxo de sangue foi estancado. A gente está, é claro, diante de um cenário em que qualquer um que adoece nessa época está preocupado, vai parar em hospital, né? E Deus é um Deus de cura física, isso está presente, mostrando o poder dele. Pelas suas chagas fomos sarados. Há um sentido físico para essa cura que ele quer, sim, operar em nós, muitas vezes. Mas há também uma cura emocional. Jesus não despreza ela, mas Jesus se volta para ela e diz assim: filha, tem bom ânimo. Filha, eu não quero simplesmente resolver terapeuticamente, de forma instantânea, como um super remédio, o seu problema físico. Filha, eu quero restaurar o seu ânimo, o seu estado de alma, o seu estado emocional. Você pode estar aí vivendo nesse isolamento, se sentindo depressivo, começando a ter comportamentos e atitudes que você não tinha antes, quando vivia a sua rotina normal. E agora você está se sentindo um tanto abatido. E o que Jesus está dizendo é: filha, filho, tem bom ânimo. Eu estou aí com você, nós estamos juntos. Essa crise vai passar e em momento nenhum eu vou sair de perto de você. E depois a gente vai continuar numa relação muito mais profunda, como foi falado na semana passada sobre a vida de Jó, que foi alguém que no meio de toda a crise disse: sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Sei que eu estou sofrendo horrores aqui nesse mundo, mas eu sei que nesse momento a minha fé faz toda a diferença. E foi o terceiro tipo de cura que ela recebeu, cura espiritual. Jesus fala assim: a tua fé te curou, a tua fé te salvou. A tua fé fez toda a diferença. Por quê? Porque você entendeu, você nasceu de novo, você recebeu o Espírito Santo, seu entendimento foi iluminado, seu coração está quebrantado, está arrependido, seu coração não aguenta mais se sentir imundo, seu coração não aguenta mais ser segregado, você quer estar em comunhão com Deus, você quer deixar que essa vida dele brote e flua no teu coração. Jesus disse: quem crer em mim, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Ele estava falando de uma restauração espiritual da alma, que não seria mais uma alma adoecida, enferma pelo pecado, mas uma alma usada como canal da vida e da bênção dele para a vida das pessoas. Se você também está cansado de falsas esperanças, esse mesmo Senhor que estava lá com aquela mulher, com aquela multidão, está hoje presente aí
na sua vida, no seu coração. Deus não está indiferente à sua luta, mas Ele resolveu agir em resposta à sua fé. Por isso, Ele encoraja a gente a crer. Por isso, Ele fala para aquela mulher: a tua fé te salvou, a tua fé fez toda a diferença. Será que a sua fé tem feito toda a diferença nesse momento que a gente está vivendo? Terceiro questão: faça do tocar o Senhor o seu maior objetivo de vida. Faça disso a sua santa obsessão. Eu quero tocar o Senhor. Eu quero estar com Ele de forma que Ele seja tocado, e tocando Ele, eu quero experimentar o poder que vem dEle. Muitos cumprimentam a Jesus, mas poucos o tocam pela fé. Agostinho de Hipona, comentando essa passagem, ele diz assim: uma multidão o aperta, mas só ela o toca. Uma multidão aperta Jesus, mas só aquela mulher o toca. Ou seja, um toque significativo, profundo, convicto de quem ele era. Foi o alcance de sua fé e não o toque de sua mão que lhe assegurou a cura que ela buscava. E muitas vezes a gente se aglomera em multidão, mas isso não está fazendo diferença na nossa fé. E muitas vezes a gente sozinho, ou com 2, 3, como Jesus disse, onde 2 ou 3 estiverem reunidos, eu ali estou no meio deles. Não tem multidão, não tem aglomeração, não tem um monte de gente se esbarrando, mas existe pouca gente, muita fé, e essa muita fé faz a diferença na vida dessa pouca gente, porque é um toque de qualidade, é um toque significativo, impelido pela fé. Alguns vêm orar ao Senhor, alguns são batizados, se arrependem, sentam ao redor da mesa, vivem a vida regular em comunhão aparente, mas o coração não está rendido a Ele. Tem 20, 30 anos de caminhada com a igreja, mas ainda não se renderam a Jesus. São crentes há tantos anos, mas ainda não entenderam o que é ser um discípulo de Jesus. Ainda não entenderam o que é se render totalmente a Ele. E o Senhor quer nos ensinar isso essa noite. Quando a gente se humilha, Ele nos exalta. A cura daquela mulher foi instantânea e completa. Aqueles que tocam a Jesus dessa forma são conhecidos por Ele. Olha a reação de Jesus. Ele fala assim: olha, alguém me tocou. E diz o texto que eles argumentaram: mas Senhor, todos estão te tocando, todos te comprimem. E ele fica parado esperando: não, estou procurando, eu não vou desistir de saber. Alguém me tocou, teve uma coisa diferente, saiu de poder de mim. Eu quero saber quem é essa pessoa, eu preciso conhecer essa pessoa. É claro que Deus conhecia, e Jesus, no seu estado de humilhação, em que ele se esvaziou da sua glória durante o seu ministério, não discerniu naquele momento quem era. E a mulher então se apresenta e se revela. Talvez muitos não saibam o seu nome, mas para Deus o seu nome já está escrito no livro da vida. Deus sabe exatamente quem você é. Deus sabe quem você é e conhece a mim e a você muito mais do que essa pessoa que está sentada do teu lado aí, na sua casa, assistindo essa mensagem. Muito mais do que a pessoa que dorme com você. O Senhor conhece você e ela muito melhor do que vocês se conhecem um ao outro. O Senhor está interessado em conhecer quem é esse que está vindo a Ele tocar. O Senhor está interessado em saber quem é esse que tem entendido a respeito do Evangelho. Quem é esse que tem procurado Ele com o coração cheio de fé? Quem é esse cuja vida cada vez mais tem servido ao reino, cujo coração cada vez mais está saudável, está tratado? Quem é esse que quando serve no ministério, na igreja, por exemplo, não está servindo a homens, mas ao próprio Deus? Quem é esse que está de tal forma rendido a Ele, que o tempo todo pensa em termos da sua relação com Ele, e quer viver para a glória dEle, fazer tudo da melhor forma,
como Paulo fala, não para homens, cientes de que receberemos do Senhor a recompensa da herança. A Cristo o Senhor é que estamos servindo. Quem é esse que tem vindo até mim, que tem me tocado, que tem feito desse toque algo significativo? Essa pessoa realmente recebeu o Espírito Santo, ela vai ser um discípulo de Jesus e a vida dela vai ser uma vida saudável. E não vai mais drenar a vida, mas ela vai jorrar a vida. Do seu interior vão fluir rios de águas vivas. Algumas aplicações finais aqui para você guardar. Primeira aplicação, identifique aquilo que tem drenado a sua vida. Você ser capaz de reconhecer o erro, o pecado, questões profundas da sua alma que estão te tornando uma pessoa doente, que só consegue segregar, que só consegue apartar amigos, que só consegue minar a si próprios. É o primeiro passo, você conseguir identificar isso, você conseguir confessar isso diante do Senhor. Você conseguir entender que você precisa do Senhor, porque você não tem mais em lugar nenhum recurso para tratar e para curar as verdadeiras questões que estão adoecendo a sua alma, que estão drenando a vida espiritual do seu coração. Segunda aplicação, humilhe-se diante do único que pode estancar o mal. Humilhe-se diante daquele que pode estancar um processo danoso, um processo terrível, que se não for estancado a tempo, a sua vida pode se perder de vez, o seu coração pode secar de uma vez por todas, e não vai mais dar tempo de as coisas se resolverem. Talvez seja tarde demais, porque você simplesmente não buscou a cura no momento certo, no lugar certo, porque você não se rendeu ao Senhor da forma correta. E aí você conseguiu resolver, quem sabe, todos os problemas de saúde, todos os problemas financeiros, todas as questões exteriores estão em ordem, mas o coração não foi até o Senhor com humildade buscar tratamento para aquilo que de fato precisava. João fala isso que eu estou repetindo aqui, lá em capítulo 7, verso 38, Jesus diz em João 7, 38, né? Quem crer em mim, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Mas olha como é que ele conclui essa passagem, ele fala assim, ele estava se referindo ao Espírito, que mais tarde receberiam os que nele crescem. Ele estava se referindo, sabe quem é o Espírito Santo? Quem são esses rios de águas vivas que fluem do nosso interior? O Espírito Santo, que viria no Pentecostes. E a boa notícia é, o Espírito Santo já veio. O Espírito Santo já é uma realidade no meu e no seu coração. E quem tem buscado a Deus com o coração quebrantado, humilde, em oração, em leitura e meditação da palavra, em disposição de obedecer cada coisa que tem lido, essa pessoa está vivendo uma vida tão cheia do Espírito Santo, que do seu interior estão fluindo rios de águas vivas, e eles têm sido bênção na vida daqueles que estão à sua volta. Eles não são mais pessoas cujo ventre jorra sangue, drena vida. Eles são pessoas que produzem vida, porque eles são cheios do Espírito Santo. Gente, é isso que Deus quer que a gente seja. É isso que Deus quer fazer com a gente, espiritualmente. Ele quer que o nosso coração seja assim. Terceira e última aplicação, vá em paz e fique livre do seu mal. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Em outras palavras, tome posse pela fé daquilo que o Senhor conquistou por vocês. A atitude daquela mulher levou ela a uma situação de cura, de libertação. Ela precisava se apossar daquilo. Jesus dá uma ordem a ela, vá em paz e fica livre. Toma posse desse novo momento. Pare de ser você mesmo, aquele que está minando a sua própria cura, o tratamento do seu próprio coração. Pare de ser você mesmo, aquele que tem resistido ao tratamento, aquele que tem resistido à intervenção do Senhor, e seja você aquele que vai buscar o Senhor, até que humilhado diante dEle, você seja tocado pelo poder do Espírito, e algo novo comece a acontecer na sua vida, e esse algo novo vai mudar a forma de você falar
com o seu cônjuge, falar com seus filhos, a forma de você publicar no Facebook, de publicar no Instagram, o filtro vai mudar, porque você vai ser uma pessoa curada por dentro. E você não vai mais viver com sede de buscar aprovação e aceitação em pessoas que estão exigindo de você aquilo que fere a pureza, a santidade, a beleza de uma vida na presença de Deus, cheia do Espírito Santo. Deus quer tocar a nossa alma, Deus quer nos curar, Deus quer restaurar relacionamentos nesse tempo, Deus quer restaurar a nossa condição, quem sabe já muito deteriorada, já muito adoecida por tantos pecados, por tantos vícios, e nessa noite, Deus tem te chamado a se colocar diante dEle como alguém que reconhece que precisa de cura, precisa de intervenção da parte dEle. Vamos orar? Senhor querido, obrigado pela Tua palavra, obrigado pelo exemplo que essa mulher deixou para nós, de alguém que reconhecia que o Senhor é um Deus vivo e todo-poderoso, de que Teu Espírito Santo pode operar em nossa vida, uma transformação tamanha que, Senhor, o nosso exemplo vai ser um testemunho presente e vivo na vida de quem mora com a gente, na vida de quem convive com a gente. E nós sabemos que, Senhor, esse tem sido um tempo que o Senhor tem nos chamado a parar as arestas, Senhor, a tratar o coração, a pôr em ordem a nossa casa, a nossa alma, Senhor, a pôr em ordem a nossa relação com nossos filhos, com o nosso cônjuge, a pôr em ordem a nossa vida interior, Pai. Vem, Espírito Santo, sobre a Tua igreja, visita cada família que está me ouvindo agora, cada servo Teu e serva Tua, Senhor, e desperta em nós uma fé que se rende, uma fé que está inconformada, uma fé que quer obter da parte do Senhor a cura de todos os males, não apenas físicos, não apenas o que o coronavírus pode fazer, o que qualquer outra patologia clínica pode fazer, mas a cura que vem do Senhor para a nossa alma, a cura que ao invés de fazer drenar, de nosso coração drenar vida, ele vai jorrar vida para a glória do Teu nome, Senhor, em Teu nome que te pedimos, Jesus. Amém, Pai.